Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao 6º dia do 2º ciclo biomédico. Eu sou a Malu, estou no 3º período de biomedicina na UFM, na Universidade Federal de Uberlândia. Sou coordenadora de extensão do diretório acadêmico Luiz Pasteur e eu estou aqui com o Tiago e o Arthur, que também vão se apresentar. Boa noite. Isso. Mais um dia de palestra, né? A gente já cansou de se apresentar, mas como pode ter pessoas novas no ciclo biomédico, né? Nós temos que nos apresentar e é com todo prazer, né? Meu nome é Arthur Luiz, sou do 5º período do curso de biomedicina aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou na presidência do diretório acadêmico Luiz Pasteur, representante aqui da biomedicina, e estou auxiliando a nossa coordenadora de extensão na organização desse evento maravilhoso. Boa noite a todos. Assim como o Arthur falou, a gente já se apresentou muitas vezes aqui, mas é com muito prazer que a gente se apresenta novamente. Mas o meu nome é Tiago, como vocês podem ler aqui embaixo. Eu sou, assim como a Malu, coordenador de extensão do Diretório Acadêmico Luiz Pasteur. Eu também sou discente do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a gente precisa dar alguns recadinhos, que são aqueles recadinhos de sempre, que a gente já está acostumado. Então, todas as coisas que vocês precisarem vão estar disponíveis na descrição do vídeo aqui embaixo. O link para o Telegram, no nosso grupo do Telegram, onde geralmente é divulgado. Todas as coisas que a gente envia por e-mail é divulgado lá no grupo do Telegram também, que facilita a nossa comunicação. E esse link vai estar aqui embaixo na descrição. E sobre o formulário de presença, novamente, ele vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube, após 30 minutos do início da palestra. Então, eu acho que no mais é isso. A gente vai manter comunicação pelo chat aqui. Tem mais algum recado, Malu? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Ok. Então, hoje, para o nosso 6º e penúltimo dia do ciclo biomédico, acabando, a gente conta com um convidado muito especial para falar sobre um tema que é super atual nos momentos de hoje em dia, que é o Constantino. O Constantino é biomédico imaginologista, habilitado e especialista em imaginologia, com ênfase em ressonância magnética pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ele atua como diretor de ressonância magnética na clínica Multimagem, do Grupo MED, e é diretor e docente da Insight Imaginologia, Educação Continuada em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Constantino, seja muito bem-vindo. Constantino. Opa, vocês estão me vendo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Ok? Ok. Pronto. Eu botei o celularzinho aqui do lado para acompanhar, tá com um pouquinho de delay. Eu apareci ali agora. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Diretório Acadêmico, né, Luiz Pasteur. Fico muito feliz quando eu recebo um tipo de convite desse, principalmente para falar para alunos, né, de biomedicina. Eu estou atuando na área acadêmica tem pouco mais de um ano, então vocês sabem que esse iniciozinho todo tipo de novidade deixa a gente sempre nervoso, ansioso, e um pouco também com aquela esperança, né? A gente fica feliz de poder estar transmitindo todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo desde a graduação, a pós-graduação, e minha experiência durante o trabalho também. E eu fico muito feliz quando eu vejo que esse trabalho ele vem sendo
reconhecido, né? Tanto através de convites como esse, e pessoas também que vêm falar comigo, elogiar meu trabalho, que viu uma palestra em algum lugar. Tá? Então, muito obrigado a todo mundo, certo? Então, vamos lá. Esse tema, né, é um tema bastante relevante, e esse título, eu botei porque perceberam, né, que a tomografia computadorizada ganhou por conta da pandemia. Oi. Joia. Alô? Estão ouvindo? Então, sim. Acho que você estava com um pouquinho de delay, às vezes deve que já vai organizar novamente. Mas a gente agradece a sua presença, viu? A gente que imensamente é grato por você ter aceitado. O pessoal está te elogiando já nos comentários ali com relação ao seu Instagram, que leva muita informação para o pessoal na área de imagem, pela luta que você está tendo aí também com relação à questão dos técnicos e frente aos conselhos, né? Então, seja muito bem-vindo, a gente que agradece, viu? A gente vai te informando se estiver travando de novo, mas eu acho que vai normalizar. Certo. O áudio tá ok? Tá, sim. Tá, pode começar. Pronto, vamos lá. Então, como eu estava falando, não sei até que ponto vocês ouviram, né? Mas, principalmente a tomografia computadorizada, ela ganhou um destaque, principalmente na mídia, né? Por conta da doença vidro fosco que a gente está ouvindo falar na mídia, em qualquer lugar que você vai ver de Covid, tomografia é o quê? Padrão vidro fosco. Mas vocês vão ser aí biomédicos, né? E a gente, principalmente da área da imagem, causa um diferencial no profissional biomédico na nossa área é o quê? Não é só você realizar o exame, é você realizar e você entender a imagem, você olhar para a imagem e ver o que aquela imagem está dizendo, o que aquela imagem está mostrando para a gente, e também o porquê que aquela imagem se apresenta daquela forma. Então, eu dividi a apresentação em basicamente 3 partes, que é uma parte de fisiopatologia, que a gente vai entender como o vírus age e os tipos de lesão que ele causa, para que, assim, depois a gente possa correlacionar com os métodos de imagem. Não vou falar apenas da tomografia, né? Como vocês podem ver, eu botei radiodiagnóstico. Então, são todos os métodos de imagem que estão sendo utilizados no rastreamento da Covid-19. Então, vamos iniciar falando da fisiopatologia, entender como o vírus age, os tipos de lesão que ele causa no nosso sistema respiratório, e aí sim poder comparar com as imagens, olhar a imagem, entender o que é cada tipo de lesão que o coronavírus causa e como ele se apresenta nas imagens. Pronto. Então, botei um esquemazinho básico aqui, né, para a gente entender como a fisiopatologia Então, aqui em azul, certo? Nós temos a representação, um esquema em azul claro, é uma membrana lipídica. Dentro nós temos um material genético, né? Que é um RNA viral, uma fita simples, representado em vermelho. E aqui na borda, na membrana lipídica, nós temos a proteína S em laranja. Essa proteína S aqui, ela é bastante importante, tá? Porque é justamente ela que se liga ao receptor que tem na membrana das células do sistema respiratório. Constantino?
Ah, travou. Acontece, não é mesmo, gente? É assim Sempre mesmo. acontece. Calma que a gente vai voltar, vamos tentar voltar. Vai dar tudo certo, calma. Constantino, tá escutando a gente? E faz completório. Eita, voltou. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Não, novamente, vamos lá, É vai assim dar certo. mesmo, mas vai dar certo. Ou Sim, seja, Rodrigo, a gente vai recomendar isso para ele. Espera ele aí. A proteína no receptor, ele vai fazer com que o vírus adentre nessa célula do sistema respiratório. Então, essa célula agora infectada, ela vai fazer com que esse material genético inserido na célula, a célula basicamente se torna uma escrava desse vírus. A célula vai começar a reproduzir. Constantino. A célula vai começar a Constantino, tá escutando a gente? produzir todas as proteínas virais formadas dentro do respiratório. A gente vai retirar ele da live, vai pedir para ele entrar novamente, mas vamos aguardar, viu, pessoal? Vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos esperar ele retornar. Daqui a pouco ele retorna. É bom que quem estava trabalhando consegue entrar na live de novo. E ele reinicia completamente, porque é um tema muito importante. Nós sabemos a qualidade que ele tem de falar também. Mas calma que vai dar certo. Internet, não é mesmo? Internet. Um dia ela nos ama, no outro ela nos odeia. O Rodrigo Faiola deu uma sugestão dele sair do celular dele, não sei se o celular dele estava no YouTube, mas às vezes se ele entrar pelo celular no nosso programa, acho que fica mais maneiro também, tem essa opção, né? Vamos esperar ele retornar pra gente. Já estou conversando com ele aqui. Ai, tecnologia, né, gente? Ele ainda travando um pouco. Aí. Vamos ter que... Malu vai... O Constantino já retornou. Hello, Constantino. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu estava falando sozinho o tempo todo. Eu acho que você estava também. Vocês viram até onde? Constantino, sua internet. Ela caiu, foi? Não, sua internet está travando um bocado, sabe? É sério? Sim, deixa eu. Pra mim tá normal aqui, eu não tô. Nós vamos fazer as orientações ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Mas o pessoal já está acostumado. Já aconteceu vários problemas aí que esse ensino remoto aí, com outros participantes. Você poderia tentar, Constantino, você poderia tentar entrar pelo seu celular. E aí nós passamos o seu slide aqui para você. Aí você pode ficar despreocupado do slide, a gente vai passando, você vai ver o slide que está. E você entra só pelo celular, às vezes fica mais maneiro. Entrar pelo... Peraí, aqui no programa? Isso, pelo celular. Isso. Você vai conectar o fone de ouvido no celular, vai... E aí nós vamos reproduzir seu slide para você. Lembra pra gente o slide. Me manda para mim o slide no WhatsApp.
que será que foi? Será que sua internet está meio sobrecarregada? Não, não tem nada aberto aqui. Isso é normal. Rapaz, o povo me ligando, meu Deus. A gente tá ao vivo? Sim, a gente está te ouvindo. Você vai entrar pelo celular? Eu tô salvando aqui. O rapaz, pior que tem gente, um bocado de gente me ligando pelo celular. Não, por causa daquele problema dos técnicos. Ah, tá. Gente, então vamos aguardar ele entrar novamente. Ele já vai enviar o slide para a gente vai reproduzir. E vamos tentar mais uma vez, né? Assim que ele entrar pelo celular ou por outro local novamente. Mas se de tudo ficar travando igual tá, porque tá travando bastante, né? Tem muita gente alertando a gente pelo site, a gente vai fazer o compromisso de gravar, né, a palestra dele e disponibilizar o vídeo, né? Fazer o upload, né? Para não ser que não seja ao vivo, né? Mas isso vai ser a nossa última opção, né? Nós vamos tentar mais uma vez. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Força aí para nós, gente. Força, Mas enquanto isso, quem quiser conversar, vai colocando aí de onde vocês são, qual é a sua universidade. Sim, coloca aí pra gente conhecer um pouco melhor. Vamos fazer um network. É muito importante aquele grupo do Telegram, tem muita gente, mas o pessoal não se conversa. É interessante a gente se conhecer para futuros eventos, para a gente participar em eventos em outras faculdades, mesmo que seja tem um evento que eles estão mandando lá. Quem quiser, coloca aqui no chat também, para a gente já ir olhando. Ó, voltou. A câmera. Tô na de baixo. Aí, nossa, 100%. Parece que não tá travando nada. Meu Deus, espera aí, agora eu tô perdido. Eu tô no telefone. Constantino, você clica a rotação do celular e deita o celular para sua tela ficar Não. Você tem que ligar a rotação. Ih, deu certo. Deu certo. Você enviou o slide para mim? Tô tentando. Envia para mim no WhatsApp ou no e-mail. Rapaz, não usei o celular assim. Deixa eu achar um ângulo. Aí você viu tanto que... Não, pode ficar preocupado. Melhorou bastante o Constantino. Agora você tá sem delay. Até a qualidade da imagem. Olha o pessoal agora. 1000%. Foi mesmo? Meu Deus. Ô, gente, mas é assim mesmo. A vida é desse jeito. Traz problemas e a gente tem que saber solucionar eles. Sempre. O biomédico na tecnologia, né, professor? E pior que eu tô acostumado. Já ouvi esse programa aí também. Eu metendo a mão na tela. Tá um ângulo muito bom, sua imagem tá boa. Pode ficar preocupado. Coloca um fone, não, melhor. Vou colocar... Constantino, eu coloquei o foco todo em você aí para você alinhar sua câmera, se você quiser alinhar. Eu acho que tá... Tá ótimo. Se você quiser centralizar mais, você pode, mas tá ótimo se você quiser deixar dessa forma. Eu tô tentando fazer isso, né? O Constantino já me enviou o slide aqui. Já. Ok. 2 minutinhos. Chegou? Gente. Chegou. Já vou colocar ele no ar aqui pra gente. Por segurança, né, galera? Como a gente já tá esperto com esse negócio de internet, eu vou enviar também para Piti e para Malu, né? Porque caso eu caia, né? Tem essa possibilidade de eu cair também. Eles já estão com o slide, coloca aí. Então, bora lá, galera. Eu já estou com o slide aqui dele. Slide muito maravilhoso, por sinal, né, Constantino? Vou colocar aqui. Seu slide tá muito bom. Eu tava no slide 3. Ok, mas pode começar volta de novo, do zero. Vamos lá. Vamos lá, vamos para a reprise, né, gente? Vamos do zero. Boa noite, Constantino, bem-vindo.
A gente tem esses problemas técnicos, a gente agradece, viu, sua presença. E a palestra é toda sua. Muito obrigado. Isso. Então, vamos nessa. Chegou desformatado aí, mas enfim, não tem problema não. Acho que agora tá sem delay, né? Que eu tô pelo celular, tô vendo, pelo menos para mim aqui, tá sem delay nenhum. O áudio tá bom, tudo certo? Bom. Tá tudo certo, Um tranquilo. falta de passar o mouse aí na tela, mas eu vou estar sempre tentando falar a cor ou indicar alguma coisa para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a utilização dos métodos de diagnóstico por imagem no rastreio da COVID-19, que basicamente eu vou falar sobre o papel do radiodiagnóstico na COVID-19. Por quê? Por conta da pandemia, né, como eu havia dito, os métodos de imagem, principalmente a biomedicina, ela se tornou bastante relevante aí em cenário até internacional, como vocês lembram aí, a biomédica, que inclusive foi minha colega, né, que sequenciou o genoma do coronavírus. Então, nós estamos em relevância aí nacional até internacional. E quando a gente fala em imagem e coronavírus, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é tomografia computadorizada, padrão vidro fosco. Até quem não é da área de saúde aí já está sabendo essas nomenclaturas e está usando para cima e para baixo sem saber o porquê e sem saber nem o que é, né? E um dos diferenciais de um biomédico imaginologista com relação a outros profissionais que atuam na área é o quê? É a gente não apenas realizar o exame, tá? Se você pegar uma pessoa, qualquer pessoa, e treinar ela para operar o equipamento, fazer o exame, ela vai terminar aprendendo uma hora ou outra, porque é uma máquina, assim como o nosso computador, né? Tem um software, tem uma plataforma. Então, o que diferencia é a gente operar a máquina, saber realizar o exame da forma correta, mas também entender a imagem, o que aquela imagem está mostrando para a gente, o que aquilo quer dizer, o que aquela lesão representa, tá? Então, para isso, eu vou falar antes sobre a fisiopatologia do vírus, como o vírus age no nosso organismo, qual o tipo de lesão que ele causa, e aí sim, depois comparar com as imagens para que aí a gente perceba a atuação do vírus e a gente possa entender o que é um vidro fosco, o que é uma pavimentação, o que é uma consolidação, são os tipos de lesões pulmonares, tá? Então, pode passar aí o segundo slide. A gente vai ver agora como que o vírus age aí no organismo, tá? Então, o vírus adentrando, né, o organismo aí pelas nossas vias aéreas superiores, né, tanto pela boca, pelo nariz, enfim. Aí nós temos o esqueminha, né, em azul, nós temos um envelope do vírus aí, a membrana lipídica. A proteína S, em laranjinha, é a responsável por se ligar no receptor ACE2 das células do sistema respiratório. Isso faz com que o vírus consiga penetrar nessa célula do sistema respiratório. O vírus infecta a célula através da ligação da proteína S, que é de spike, e esse receptor roxinho aí, que é o receptor ACE2. Na figura 2 aí nós temos a siglazinha, o que representa, certo? Então, em vermelho nós temos o RNA viral. Quando a proteína S se liga ao receptor ACE2, essa célula, o vírus, ele vai infectar a célula do sistema respiratório, seja ele do trato respiratório superior ou do trato respiratório inferior, tá? Aí a gente vai entender como ele age dentro da célula. Ele inserindo esse material genético dentro da célula do sistema respiratório, esse RNA viral será incorporado lá, né, nessa célula, no núcleo, e as proteínas virais vão começar a ser traduzidas em novos coronavírus. Eles serão montados dentro dessa célula infectada, tá? Uma célula infectada, ela tem um potencial aí de gerar até 100 mil novos coronavírus. Então, imagine, tem uma célula infectada, essa célula está ali produzindo novos vírus dentro dela. Vai chegar uma hora
que a membrana plasmática ela não vai suportar, né, essa pressão de novos vírus dentro da célula, e essa membrana ela irá se romper, e esses novos coronavírus serão liberados aí no organismo dessa pessoa, no sistema respiratório, né, que está lá infectado, e esses novos vírus vão fazer o quê? Vão infectar as células adjacentes, novas células do sistema respiratório serão infectadas. Então, esse é um sistema, né, uma fisiopatologia até simples, só que ela é muito rápida, tá? E esse receptor aí, o ACE2, que é o responsável por essa ligação, pela inserção do vírus na célula, já foi descoberto também que, por exemplo, pessoas que têm maiores comorbidades, né, como obesidade, hipertensão, pacientes oncológicos, eles têm mais desses receptores na célula, certo? Na membrana da célula do sistema respiratório. Por isso que eles são mais propensos à infecção e também à sintomatologia do vírus, tá? Pode passar aí o terceiro slide. Então, passou aqui na live e eu esqueci de passar aqui para acompanhar. Enfim, entendendo isso, a gente vai ver como o vírus ele vai agir no organismo, né? O SARS-CoV-2 vai agir, e a COVID-19 é nada mais do que a doença que o SARS-CoV-2 produz no nosso organismo, que é o Coronavírus Disease 2019. A sigla vem daí, tá? Então, inicialmente o vírus adentra, né, pelo trato respiratório superior e vai gerar toda aquela sintomatologia, né? A coceira no nariz, o espirro, falta de... A pessoa não consegue sentir alguns determinados aromas, alguns sabores, né? Os sintomas ligados ao sistema respiratório superior. O vírus começa a fazer aquele processo de fisiopatologia inteiro, que ele vai lá, infecta a célula, escraviza aquela célula, produz novos vírus, rompe a membrana plasmática e vai infectar novas células do sistema respiratório. Imagine, você está ali fazendo a sua respiração normal, certo? E o vírus está agindo ali no seu trato respiratório, no seu não, né? Da pessoa infectada, né? Está ali respirando e o vírus começa a descer para o nosso sistema respiratório inferior, para o trato inferior. E aí é que está aqui. A gente vai começar a ter as sintomatologias ligadas ao nosso sistema respiratório inferior, que descendo ali na traqueia, né, tem a carina e bifurca para os brônquios, chegando aos nossos pulmões. Então, o coronavírus, a fisiopatologia dele é igual, tanto lá no sistema respiratório superior, quanto no trato inferior, né? Então, só que, como esse vírus já está ali no trato respiratório inferior, há uma pequena diferença. Por quê? Nos pulmões, no finalzinho do nosso sistema respiratório, nós temos os alvéolos, né? A parte mais distal do nosso sistema respiratório são os alvéolos que ficam lá nos pulmões e são os responsáveis pela nossa hematose, pela oxigenação do nosso sangue, né? Tem ali a troca gasosa nos alvéolos e é isso que faz com que nós tenhamos uma homeostase, né? Aquela troca gasosa, o oxigênio vai ser levado para todas as células do nosso organismo, esse oxigênio vai ser utilizado para a produção de ATP e o gás carbônico será liberado. Então, com essa hematose, nós temos também o quê? A ventilação mecânica dos nossos pulmões, que é feita pelos músculos intercostais e principalmente pelo diafragma, né? E com um pulmão infectado, esse pulmão ele vai começar a ficar um pouco mais pesado, porque nosso sistema imune aí, nesse momento, ele já está agindo, já está tentando conter a infecção pelo coronavírus. Então, vai existir toda uma resposta imune no nosso pulmão. E aí é que começa a pneumonia. A pneumonia é a infecção pulmonar, ali do parênquima pulmonar.
Então, aquele pulmão infectado, aquele pulmão que já está com a pneumonia, ele vai se encher de água, né? Porque é uma resposta imune. As células do nosso sistema imune estão ali tentando conter o vírus, e o vírus não está sendo contido, está destruindo mais células. Células mortas vão gerar sangue, né? Vai ter um acúmulo de sangue, um acúmulo de água, vai ter pus também, que são as células do sistema ali, do sistema imune, que morreram, estão ali, né? Então, a gente já tem um cenário de pneumonia. E todo esse ambiente do parênquima pulmonar aí, sendo acometido pela infecção, isso faz com que seja um ambiente propício a ter infecções secundárias, tanto por bactérias ou fungos também, né? Pessoal, vocês já viram aí, pessoal tomando azitromicina, alguns tipos de antibióticos, e aí o pessoal fala, meu Deus, está tomando antibiótico para matar vírus, né? Mas não é para matar o vírus, né? É um antibiótico, não é um antiviral. Os antibióticos que os médicos estão utilizando é justamente para conter infecções secundárias ou até prevenir, né? Não é um certo a se fazer, porém, né? Como é um vírus novo, a gente não sabe muita coisa dele, não tem um tratamento correto, são ali paliativos, né? A sintomatologia do vírus, ele é tratada, ou o vírus é tratado de acordo com a sintomatologia que o paciente apresenta, certo? Então, se o paciente está com febre, o médico vai receitar ali um antitérmico. Então, os cuidados são de acordo com a sintomatologia do paciente. Não é específico para o vírus, porque ainda não temos um medicamento e um tratamento adequado e específico. Então, os antibióticos são utilizados aí para conter infecções secundárias, certo? O paciente ali está acometido já com coronavírus, uma pneumonia severa, que é uma infecção rápida, o vírus se multiplica muito rápido, e então tenta aí também conter infecções secundárias. Pode passar? Esqueci. Bom, então, nós, não só no Brasil, né, mas falando globalmente, nós temos o Colégio Americano de Radiologia, que dita basicamente algumas regras e procedimentos de como a imagem, de forma geral, ela atue, tá? E aqui no Brasil, nós temos o Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a entidade que representa a especialidade da radiologia de uma forma geral, mas principalmente aí da parte da medicina, certo? Então, o que é que o Colégio Brasileiro de Radiologia diz sobre o rastreio da COVID? O CBR, ele não recomenda métodos de imagem para o rastreio, tá? De forma nenhuma, assim. Ou seja, chegou um paciente com uma sintomatologia, leva ele para fazer um raio-x, leva ele para fazer uma tomografia. Isso aí, o CBR não condiz com as regras a serem seguidas de acordo com o CBR. A TC, ela não pode ser utilizada isoladamente para o diagnóstico e nem para o rastreio. Como é feito, então, o diagnóstico da COVID? Bom, nós temos que ter aí os dados clínicos e epidemiológicos do paciente, né, a sintomatologia dele e dados epidemiológicos. Por exemplo, esse paciente ele fez algum tipo de viagem para algum lugar endêmico, veio de Portugal, né, no início que a pandemia chegou aqui no Brasil, veio através, principalmente, de pessoas que vieram aí da Europa, né? Então, tem que ter os dados clínicos, que é a sintomatologia, o que aquele paciente está sentindo, e os dados epidemiológicos, se ele veio de algum lugar que já está infectado, que é uma área endêmica ali. E, atrelado a isso, a gente vai fazer também os exames de RT-PCR ou o da sorologia. Um ou outro, os dois não é necessário, ainda mais por conta da nossa situação de testes, que eu vou falar um pouquinho também, que tem relação por isso. Porque vocês devem estar pensando aí, né? Então, se o CBR fala que não é para utilizar a tomografia para rastrear, por que está todo mundo aqui no Brasil utilizando a tomografia, né? Bom, então, é justamente
por conta dos testes, tá? Mas isso aí é um assunto um pouquinho mais lá para frente. Então, a tomografia, ela vem aí para auxiliar nesse diagnóstico, tá? O paciente chegou, está com sintomatologia, foi coletado os dados epidemiológicos, ele tirou ali o seu sanguezinho para fazer uma sorologia, ou fez o swab nasal para fazer o RT-PCR, e atrelado a isso, ele pode sim utilizar, o médico pode passar ali uma tomografia para o paciente fazer, pode passar um raio-x de tórax para o paciente fazer, para auxiliar, né, nesse diagnóstico. É um plus aí, é algo a mais. Na teoria, a tomografia deve ser utilizada assim. E aí, realizando essa tomografia, realizando uma radiografia, a gente pega esses dados e correlaciona com os dados clínicos e epidemiológicos do paciente para fechar um diagnóstico, um laudo, tá? Então, se vocês pegarem, vocês já tiveram a oportunidade de ver, ou então já buscaram como vem um laudo de tomografia computadorizada, ele basicamente, um exame de imagem, um laudo de exame de imagem, ele não afirma nada. Por quê? Porque exatamente é um método de imagem, não é um método invasivo. O médico não foi ali, passou o bisturi, abriu o paciente e viu a lesão. Então, os exames de imagem, os laudos vêm como achados sugestivos de impressão diagnóstica, né? É assim que vem os laudos de imagem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de realizar algum tipo de exame de imagem ou viram o laudo, mas no finalzinho eles descrevem os achados e no final vem impressão diagnóstica. E aí, o que o CBR diz com relação à COVID. Eu botei um exemplozinho aí no slide, né? Por exemplo, botar achados sugestivos de processo infeccioso de etiologia viral. Percebam que não falaram coronavírus, né? Não falaram fisiopatologia associado à COVID-19. Não. É algo bem generalista, porque você não pode afirmar, você não pode dar certeza. A certeza vem através do quê? Dos exames laboratoriais, mais a sintomatologia e dados epidemiológicos, tá? Então, vem como achados sugestivos de processo infeccioso de etiologia viral. Pronto. E aí vocês devem estar se perguntando, tá? Você falou aí tomografia, falou radiografia, cadê o resto dos métodos de imagem? Ressonância magnética, né? Medicina nuclear, ultrassom. Por que a gente não vê falar dos outros métodos de imagem associado à COVID-19? Basicamente, é por conta, lá no finalzinho das contas, a base por causa do princípio físico dos métodos, tá? A ressonância magnética, o princípio físico dela tem como base a formação da imagem através da interação entre o campo magnético, átomos de hidrogênio do nosso corpo e uma radiofrequência que irá entrar em ressonância com a frequência de precessão desses átomos de hidrogênio no nosso organismo, certo? E para quem já fez ressonância magnética ou sabe dessa informação, movimentos são algo que interferem muito no nosso exame, ou seja, o paciente tem que ficar imóvel, ficar bem paradinho, porque qualquer tipo de movimentação, a imagem sai borrada e aí tem que repetir a imagem. Então, pensando nisso, imaginem a nossa caixa torácica. A respiração é feita através da ventilação, ou seja, e no mediastino nós temos também o quê? O coração, né? Então, o nosso tórax está em constante movimentação, tanto da respiração, né? O diafragma ali contraindo e relaxando, o pulmão se inflando de ar e esvaziando, e o coração bombeando sangue o tempo todo. Então, o nosso tórax é uma região que tem muita movimentação. E para o estudo do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, a ressonância magnética não é um bom método para essa avaliação. E como o coronavírus age basicamente ali no parênquima pulmonar, causando esse tipo de lesão, a ressonância, a gente não consegue enxergar essas lesões facilmente por conta desse tipo de movimentação, tá?
E a tomografia computadorizada... Não, fala do ultrassom. Aliás, do ultrassom eu vou falar quando fala da radiografia. O ultrassom, ele está sendo utilizado também em baixa escala, só que principalmente para o acompanhamento de pacientes que já estão em estado mais grave, principalmente em leitos de UTI. Não é um exame feito muito na rotina assim, para a pesquisa do COVID. Mais à frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso na parte da radiografia também, porque acho que fica um pouquinho melhor para vocês entenderem. E com relação aí à tomografia computadorizada, o princípio físico dela, tanto do raio-x como da tomografia, ela tem a base ali, o coeficiente de atenuação dos raios-x, certo? Então, o raio-x será incidido ali no paciente e uma parte será atenuada, será absorvida pelo paciente e a outra parte será passada e será absorvida ali pelos detectores, no caso da tomografia, né? No caso do raio-x, na chapa. O pessoal fala aí, né? Do raio-x. Então, a tomografia computadorizada, ela, se comparada com ressonância magnética, ela é um método de escolha para avaliação do parênquima pulmonar, tá? É um método que a gente consegue avaliar melhor o tecido pulmonar. Pode passar. Pronto. Bom, então, quando que a gente vai utilizar os métodos de imagem para rastrear a COVID-19 aí? Bom, a gente vai utilizar principalmente em pacientes que já tem uma suspeita, né? Já está com quadro clínico, está com aquela sintomatologia e já tem o teste laboratorial aí, já fez o teste laboratorial e pacientes principalmente que já está em um quadro mais grave, ou seja é a junção que eu falei anteriormente, né? Pô, o paciente já chegou com aqueles sintomas, já fez o RT-PCR, já deu positivo, está com sintoma. Então, a gente vai fazer o quê? Vai utilizar a tomografia para ver o nível de comprometimento pulmonar do paciente, ver se aquele parênquima pulmonar ele já foi muito comprometido, né? E também para os métodos de imagem, eles entram aí como avaliação da progressão da doença também, tá? Não é só para você, vou fazer uma tomografia, vou ver a lesão aqui. Não, ela está sendo utilizada também para avaliar a progressão da doença, tá? Então, a TC de tórax, né, de alta resolução, ela não deve ser utilizada para rastrear a doença, tá? Isso é o que o CBR diz, o que o CBR preconiza. A TC ela deve ser utilizada somente em pacientes sintomáticos que já estejam hospitalizados, né? E que a radiografia ali ela dá normal ou com achados indeterminados. Ou seja, o paciente fez uma radiografia e o médico, o radiologista, foi laudar e ficou com a dúvida ali na radiografia. Viu uma opacidade do espaço aéreo e achou indefinido. Ele manda lá fazer uma tomografia para ver melhor essa lesão, ver se realmente é uma lesão ou se é um falso positivo da radiografia. Então, fechando, o CBR diz que os exames de imagem eles estão indicados para avaliar tanto as complicações do paciente quanto a avaliação da progressão da doença e a pesquisa de um diagnóstico alternativo, tá? Ou seja, é aí que a nossa situação do Brasil entra. Por quê? Pode passar o slide. A gente sabe que aqui no país a gente não está testando como deve, né? Até que deu uma melhorada agora, já tem várias startups criando vários métodos diagnósticos. Eu vi essa semana, acho que foi anteontem, não lembro onde foi, mas foi aqui no Brasil, já criaram um testezinho que saiu o resultado em 20 minutos, né? Então, a gente estava testando muito pouco e a real situação a gente não sabe, a gente sabe que é muito pior do que a mídia expõe, aí os dados que a mídia expõe, e isso faz com que a gente tenha que utilizar esses métodos de imagem para
o diagnóstico, né? Entre aspas, porque, como eu falei, os métodos de imagem, eles não dão um diagnóstico preciso. A gente precisa dos dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. Então, por conta da baixa testagem, os métodos de imagem, eles entram aí como um método alternativo para auxiliar no diagnóstico. Como assim? A pessoa chega lá em um hospital, está com a sintomatologia, e aí vai fazer o quê? Não tem condição da pessoa fazer o teste ali naquele momento. Não tem teste disponível. Ah, mas ela não está com todos os sintomas, está com falta de ar, não está sentindo cheiro, não está sentindo nenhum sabor, está tossindo, enfim, está com todos os sintomas. Vão fazer o quê? Utilizar a tomografia computadorizada para ver se tem algum tipo de lesão e comprometimento pulmonar. Então, a gente meio que pulou algumas etapas e está basicamente usando as armas que tem, utilizando os métodos de imagem para rastreio também. Estão utilizando muito o raio-x e a tomografia para auxiliar devido a essa baixa testagem que a gente está tendo aqui no país. Está melhorando um pouquinho, mas a situação não melhorou muito. E a tendência é melhorar, né? Porque o pessoal está investindo muito aí em testes diagnósticos para ajudar justamente essa fila aí dos testes. Pode passar? Então, a gente vai entrar agora na parte das imagens, principalmente da radiografia, aí para vocês entenderem um pouquinho. Eu subdividi essa parte nas fases da doença, né? Tem a fase inicial, a fase intermediária e a fase mais avançada. Então, eu subdividi nessas 3 partes, vou explicar cada parte dela, os tipos de lesões, e por último, quando eu for falando, não vou explicar basicamente a lesão agora, e no final eu separei para, em cada tipo de lesão, eu vou falar um pouquinho dela, ou seja, vai ter uma parte aí só para vidro fosco, só para consolidação. Aqui a gente vai entender como a doença se apresenta nas fases dela, tá? Então, a radiografia, ela vem sendo utilizada aí nas fases iniciais que o paciente chega no serviço. Porém, nas fases iniciais, a radiografia aqui do lado esquerdo, essa aí é uma radiografia normal, tá? Não tem não apresenta nenhuma alteração. Só que esse paciente, ele já chegou com o PCR positivo, ou seja, esse paciente é um paciente que está infectado e a radiografia dele deu normal. É possível isso? Aí, eu virei, esqueci. Pronto, enfim. Então, a radiografia desse paciente está normal, mesmo ele sendo infectado. Já a tomografia do mesmo paciente, que ele fez no mesmo dia, a gente já pode perceber aí, principalmente nas partes posteriores aí, algumas lesões em vidro fosco, tá? Principalmente aqui na parte mais posterior. Essa tomografia computadorizada do lado direito é um corte axial. Imaginem que você está vendo a pessoa de baixo para cima, ou seja, do pé para a cabeça. Então, o pulmão aí do lado esquerdo, ele, na verdade, é o pulmão direito, tá? Eu estou passando o mouse aqui e esqueci. Enfim, o pulmão aí do lado esquerdo, na verdade, não, o pulmão do lado esquerdo, isso, esse pulmão aí é o pulmão direito, tá? Porque a gente está vendo o paciente de baixo para cima, tá? Então, o pulmão que está circulando o mouse aí é o pulmão esquerdo. Na parte mais posterior dele, o paciente está deitado de barriga para cima, tá? Então, na parte mais posterior, tem uma lesãozinha em vidro fosco ali embaixo. Isso, desça mais um pouquinho para a esquerda. Não, isso aí. Então, aí é uma lesão em vidro fosco, né? A famosa lesão em vidro fosco. Então, esse paciente que já está infectado, já está com PCR positivo, a radiografia não tem nenhuma alteração significativa. E aí nós pegamos esse mesmo paciente e realizamos uma tomografia computadorizada,
a gente já vê que realmente o parênquima pulmonar dele já começou a ser comprometido. Ou seja, lembrando lá que quando eu falei da fisiopatologia do vírus, o vírus aí já chegou no trato respiratório inferior, né? Já está causando lesão pulmonar. Então, já está em um estágio aí de infecção que não está bem inicial, tá? É uma infecção inicial, porém já está com comprometimento pulmonar, já tem uma lesãozinha em vidro fosco, tá? Então, geralmente nas fases iniciais, na radiografia não apresenta alterações. Passa mais uma. Bom, e aí, com a evolução da doença, né, o paciente começa a ter um maior comprometimento do seu parênquima pulmonar. A radiografia, aí do lado esquerdo, se vocês compararem com a radiografia anterior, vocês podem ver que o pulmão já está um pouco mais comprometido. Como assim? Ele já está um pouco mais branco, está tendo essas opacidades do espaço aéreo. A gente não consegue ver o ar direito no pulmão. Essa parte escura da radiografia, ela é o ar dentro do pulmão, tá? Então, quanto mais branco esse pulmão aí tá, quer dizer que é lesão. São as opacidades do espaço aéreo. Volta o slide anterior para vocês perceberem como tá vendo. Essa radiografia normal, vocês podem ver que tá mais escuro o pulmão, ou seja, o pulmão aí tá preenchido com mais ar, né? É uma radiografia normal. Passa aí para a próxima. Perceberam a diferença? Esse pulmão está mais comprometido, porque a gente não consegue ver uma maior quantidade de ar dentro do pulmão. E como se fossem umas nuvenzinhas, né? O pulmão está com essas opacidades de espaço aéreo, que é esse padrão da radiografia. E aí, quando você vem para a tomografia computadorizada do lado direito, a gente já percebe que já tem mais algumas lesões. São pacientes diferentes, tá? O anterior e esse, não é o mesmo paciente. Esse paciente está em um estado um pouco mais grave, só que ainda está em uma fase inicial a intermediária. Na tomografia computadorizada, do lado direito, vocês podem perceber que já existem mais lesões em vidro fosco. Na anterior só tinha uma, duas, se eu não me engano, e aí no pulmão esquerdo, que é onde ele está com o mouse aí, que vocês podem ver que já tem mais algumas lesões em vidro fosco, tá? Essas partes que a gente ainda consegue ver o parênquima pulmonar, consegue ver os septos interlobulares, consegue ver alguns vasos através do vidro fosco. Por isso que ela é chamada em vidro fosco. Não vou me ater agora, porque lá na frente a gente vai falar especificamente do vidro fosco, tá? Então, o raio-x, a radiografia, ela entra aí, né? Nessa fase inicial, ela não tem tanta valia. Então, quando que a gente utiliza a radiografia? Ela é utilizada mais em pacientes que já têm ali o diagnóstico e estão ali na UTI, né? Estão mais debilitados, não pode estar retirando esse paciente toda hora da UTI para fazer uma tomografia, porque a gente já sabe, né, que o paciente está acometido, que ele está com lesões severas. Então, a radiografia entra aí para o acompanhamento das lesões pulmonares, porque você não vai ficar tirando o paciente do leito para ir fazer a tomografia, né? Tem toda uma movimentação com o paciente infectado dentro do serviço, tem a questão que o paciente já está debilitado, aí carrega da cama para botar na maca da tomo. Então, deixa esse paciente lá na UTI quietinho, a gente utiliza a radiografia no leito, vai lá, faz a radiografia desse paciente. Se essas opacidades aí na radiografia, elas tiverem uma melhora, a gente vai conseguir ver mais o ar dentro dos pulmões. Se essas opacidades elas piorarem, se os pulmões ficarem mais brancos, se eles atenuarem mais raio-x, isso quer dizer que a doença progrediu mais, tá? Então, o ultrassom, ele é utilizado aí também no leito, tá? Nessas mesmas condições.
Os pacientes que estão em estado muito grave utilizam ou a radiografia para esse acompanhamento das lesões pulmonares, a progressão da doença, ou ver se ela regrediu, e o ultrassom pode ser utilizado aí também para o acompanhamento, né, dos pacientes. Pronto, pode passar. Bom, a fase inicial da COVID, tudo aí de 0 a 2 dias, mais ou menos, do início dos sintomas. E a maioria, né, geralmente chega sem muitos sintomas leves. E em torno de 50% dos exames de imagem, eles vão ser normais, tá? Então, não vai ter nenhum tipo de lesão em vidro fosco, não vai ter consolidação, não vai ter lesão pulmonar em praticamente metade dos exames, tá? Pode surgir opacidades focais, que é com atenuação de vidro fosco, cerca de 17% apresenta essa atenuação em vidro fosco, que é a mais comum. E essas lesões em vidro fosco, elas são lesões com distribuição mais periférica. Por quê? Mais ali na periferia dos pulmões. Porque é justamente na periferia dos pulmões que nós temos os alvéolos, né? Que é ali a fase mais distal do nosso sistema respiratório. E esses alvéolos, eles sendo lesionados, é ali que vai ter toda aquela fisiopatologia que eu expliquei lá no início. As células vão estar sendo mortas ali naquela região, vai ter água, vai ter sangue, vai ter pus. Então, essa lesão em vidro fosco vai começar ali. Então, em 20%, 22% dos casos, a distribuição é mais periférica, ou seja, as lesões não começam mais mediastinais, elas começam mais pela periferia dos pulmões. E em cerca de 28% dos casos, essas lesões são multifocais e bilaterais, ou seja, são várias lesões e acomete os dois pulmões, não é só um lado, não é só o pulmão direito, não é só o pulmão esquerdo. Geralmente, é um acometimento bilateral. Pode passar. Pronto, já na fase intermediária, que vai aí de 3 a 5 dias, mais ou menos, do início dos sintomas, a tomografia ela vem sendo utilizada para avaliar a progressão da doença. Em mais ou menos 10% dos casos, essa tomografia pode se apresentar normal, sem nenhum tipo de achado, e em cerca de 55% dos casos que apresentam lesões, já tem aí um novo padrão, né? Tem uma consolidação. E cerca de 76% dos casos, o acometimento já é bilateral. Percebam que todas essas porcentagens, ela vem subindo de acordo com a progressão da doença, tá? Ou seja, quanto mais a doença progride, mais o pulmão é acometido tanto bilateralmente, tanto na periferia, e ele começa a ir para o mediastino também, tá? Então, a distribuição periférica aumenta também, cerca de 64%, e as opacidades reticulares já começam a surgir aí também, aproximadamente 9% dos casos. Ou seja, percebam que na fase intermediária a gente não tem só vidro fosco, já surgiram mais 2 novos tipos de padrão de lesão aí, que são as consolidações e as opacidades reticulares, que a gente vai aprender a diferenciar e vai aprender também o que quer dizer cada lesão dessa. Pode passar. Então, aqui nós já temos um paciente, é o mesmo paciente, tá? Essas duas imagens aí, só que são cortes diferentes. Essa tomografia, aí é uma tomografia computadorizada, nos asteriscos em preto são as opacidades em vidro fosco, tá? Percebam que ela está na periferia do pulmão, tá? Essa parte, a parte central aí, a parte branca central é o coração, né, o mediastino, e essas partes pretas do lado são os pulmões. No meio dos pulmões, vocês veem
como se fossem os riscos brancos, né? São os brônquios, aí, os brônquios, bronquíolos, e justamente aí na periferia, que nós temos os alvéolos, né? A parte mais distal aí, é que começa as lesões. Então, nós temos a lesão em vidro fosco aí na parte mais periférica dos pulmões. E, como podem perceber, tem tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, o acometimento bilateral. No pulmão, na imagem do lado direito, na parte de baixo, e isso aí, esse vidro fosco, se vocês pararem, tenta dar uma atençãozinha nessa lesão aí, comparando com a lesão do lado esquerdo. Percebam que a do lado direito, ela está um pouco mais hiperdensa, está um pouco mais branca. Então, aí já tem dois tipos de lesões, né? A do lado esquerdo, e essa aí já é um vidro fosco. E a do lado direito ali é um vidro fosco também, mas tem algumas consolidações, que são esses pontos mais brancos, né? Mais hiperdensos, que a atenuação do raio-x aí está sendo maior, tá? Aí a tomografia computadorizada, certo, gente? O raio-x, a tomografia utiliza o raio-x para a produção das imagens também, tá? Então, é a atenuação do raio-x aí mesmo. Não estranhe quando eu falar, não. Por isso que eu gosto de falar, quando eu falo radiografia, é o exame de raio-x. E raio-x é a radiação propriamente dita, tá? Então, aí a atenuação da consolidação é maior do que a atenuação do vidro fosco. E já estou aqui adiantando, né? Agora que eu percebi. Pode passar o slide. Bom, aí nós temos a fase tardia da doença, que gira em torno de 6 a 12 dias a partir do início dos sintomas. É sempre bom frisar isso, tá? A gente começa a contar a partir do dia que os sintomas surgiram. Não é surgiu tem 5 dias, mas eu fui para o hospital hoje, vou começar a contar hoje. Não, é a partir do momento que os sintomas começaram. Então, tem que ficar ligado nisso. Comecei a espirrar tal dia. Então, começa a contar a partir daí. Qualquer tipo de sintoma é válido para essa avaliação da contagem dos dias, tá? E na fase tardia aí, percebam que já cai muito um exame ser normal. Um ATC aí, se apresentar normal, é menos de 5% dos casos. Consolidação, que é uma lesão mais grave do que a opacidade de vidro fosco, percebam que já subiu bastante também. Em 60% dos casos, nós já vamos ter a consolidação aí também. O envolvimento bilateral, o acometimento dos dois pulmões, já subiu bastante também, cerca de 88% dos casos. A distribuição periférica também subiu bastante, 72% dos casos. E as opacidades reticulares que surgiram ali na fase intermediária, se não me engano, estava 6%, né? Já subiu bastante aí, quase que triplicou, está em torno de 20% dos achados. Ou seja, a fase tardia é a fase que o vírus já se adequou ali ao organismo do paciente, que o sistema imune não conseguiu defender o nosso organismo direito, e o vírus está ali fazendo a festa, fazendo várias lesões pulmonares e só piorando o quadro do paciente. Pode passar? Bom, aí a tomografia computadorizada também. Nos asteriscos, nós temos as opacidades em vidro fosco, e aí a diferençazinha é que já tem um componente reticular, tá? Do lado direito, e isso, essa setinha branca, percebam que aí tem um vidro fosco, né? Tem consolidação, que é essa parte mais branquinha, e o que é essa opacidade reticular? Percebam que essa lesão que está com a seta branca, ela tem como se fossem uns espículos, assim, como se fosse uma estrelinha, sabe? Uns espinhos. Então, isso aí que é o componente reticular, tá? Então, aí nós temos 3 tipos, basicamente, de lesões. Tem o vidro fosco, o vidro fosco já evoluiu para uma consolidação, e já tem o componente reticular, que são esses espículozinhos aí. Pode passar?
Pronto. Agora, vem essa parte aí que eu acho que é que vocês estão mais esperando, né? Que basicamente, vou falar um pouquinho de cada lesão, como ela se apresenta nas imagens, e esse dado aí é bastante interessante. Ó. A sensibilidade da tomografia computadorizada para o rastreio, ela é bem alta, vai de 61% a 97%. Aí vocês pensam, né? Ah, que ótimo, sensibilidade alta. Mas, como vocês sabem, né? A sensibilidade alta pode gerar também alguns falsos positivos, né? Vidro fosco, consolidação, são padrões de lesões pulmonares, não são padrões de lesões pulmonares derivados apenas do coronavírus. Existem vários tipos de micro-organismos que podem causar opacidades em vidro fosco, certo? Então, é justamente por isso também que a gente não pode, o médico não pode pôr lá no laudo que é uma infecção causada pelo Covid ou pelo coronavírus, né? Bota etiologia viral, e aí sim vai fazer aquela comparação com os dados clínicos, com os dados epidemiológicos e com a sorologia ou o RT-PCR. Por isso que a gente não pode fechar diagnóstico só com exame de imagem, porque existem outros micro-organismos que causam esses tipos de lesões também, principalmente algumas bactérias aí causam da pneumonia, né? Micobacterium, tuberculoses causam opacidades em vidro fosco, alguns fungos também causam, tá? Então, pode passar. Bom, o primeiro, né? Não podia começar senão pelo vidro fosco, o famoso vidro fosco. Ele está presente aí de 57% a 98% dos pacientes acometidos pelo coronavírus. Geralmente, essas lesões são bilaterais, predomínio basal e periférico arredondados. O que quer dizer isso? Bilaterais, o próprio nome diz, acomete os dois pulmões, tanto o direito quanto o esquerdo. Predomínio basal, geralmente são lesões basais. A base do fígado está ali no mediastino, então na parte mais inferior do pulmão é que geralmente vai aparecer no início, depois, né, essas opacidades elas tendem a subir para o ápice do pulmão também, para o mediastino, mas como o vidro fosco é uma manifestação precoce da doença, bem no início, uma das primeiras lesões que aparecem, então o predomínio é basal, ali mais próximo ao diafragma, né? Então, como vocês podem ver, esse vidro fosco, o padrão vidro fosco é o quê? Aí o vírus já está causando a lesão no parênquima pulmonar. Lembrando lá da fisiopatologia, as células do pulmão estão sendo mortas. Aí, as células sendo mortas, vão ter mais células mortas, vai ter pus também, que tem as células do sistema imune que foram mortas, tem sangue e tem água. Ou seja, esse vidro fosco vai sofrer uma atenuação maior do raio-x e vai se apresentar mais branquinho, né? Só que o padrão do vidro fosco é você justamente ainda conseguir enxergar o parênquima pulmonar e consegue enxergar também vasos e brônquios. Ou seja, se você forçar, não sei o tamanho que vocês estão vendo, se vocês estão conseguindo enxergar isso, mas depois vocês podem pegar uma imagem de vidro fosco e vocês vão conseguir enxergar através da lesão, né? É um esfumaçado, como se fosse um esfumaçado. O vidro fosco é justamente botaram essa denominação por conta daqueles vidros que tem geralmente em banheiro, né? Que a gente é um vidro, põe aquele tipo de revestimento para não que a gente consiga ver que tem alguém ali dentro, mas não consiga enxergar com clareza a pessoa que está ali do outro lado. Então, é meio que uma alusão a esse tipo de estratégia aí que utilizam em vidro, né? Então, a gente sabe que tem uma lesão pulmonar aí, e mesmo assim, essa lesão não é tão... ela não está tão acometida assim, a gente consegue enxergar ainda o tecido, consegue enxergar vasos e consegue enxergar
brônquios aí, bronquíolos, principalmente na parte mais distal aí, tá? Então, acometimento bilateral, acometimento mais basal e mais posterior também, tá? Como vocês podem perceber aí, esse paciente está deitado de barriga para cima. Então, essas lesões aí, que é onde o mouse está na parte mais posterior do pulmão, tá? Pode passar. Bom, as consolidações, elas representam uma lesão pulmonar um pouco mais grave do que o vidro fosco. Aí inicia com o vidro fosco e com a progressão da doença, mais células morrendo, mais sangue sendo produzido ali, mais água sendo levada para aquela região, mais células do sistema imune morta, vai acontecer uma atenuação maior dessa região, ou seja, mais raio-x será atenuado aí, e essa imagem vai se apresentar mais hiperdensa, mais branquinha. Percebam que a consolidação, a gente não consegue mais enxergar o parênquima pulmonar direito, não consegue enxergar os brônquios, não consegue enxergar vasos que tem aí. É uma imagem branca, né? É uma consolidação, é justamente isso. Aí onde está do lado direito, onde você estava passando, isso. Aí é o pulmão esquerdo, tá, gente? Mas está do lado direito. Como eu falei, a gente está vendo o paciente do pé para a cabeça. Então, aí tem um vidro fosco aí, se a gente der uma forçadinha, consegue ver um vidro fosco, mas já está uma consolidação aí. Já a consolidação do pulmão direito é uma consolidação que já está um pouco mais grave. Vocês percebem que ela está mais branquinha, está mais hiperdensa. Então, esse acometimento, e até pelo tamanho da lesão, né? A gente percebe que aí em cima, onde está passando o mouse, aí é um vidro fosco, né? Só que já iniciou um processo de consolidação um pouquinho mais. Aí, para o mouse, peraí, mais para cima, um pouquinho mais para cima, e tá vendo? Isso aí, uma bolinha branca, tá vendo? Aí onde está o mouse, já começou um processo de consolidação. Tem um vidro fosco e o processo de consolidação já começou aí. Ou seja, aí a lesão já está começando a ficar mais grave, da mesma forma dessa lesão mais posterior, mais embaixo aí. Ou seja, justamente a progressão da doença, né? Começa ali no vidro fosco, quanto mais aquele parênquima vai sendo acometido, mais o raio-x ele será atenuado ali nessa lesão, e mais branco essa lesão vai se apresentar, e a gente não vai conseguir enxergar o parênquima pulmonar, não vai conseguir enxergar os brônquios, não vai conseguir enxergar os vasos direito, tá? Então, a consolidação está presente de 2% a 64% dos pacientes acometidos, indica já que é uma fase mais avançada, como eu estava explicando agora, geralmente após 10 a 14 dias da doença, e encontrado, esse dado é interessante, né? Encontrado mais em pacientes maiores de 60 anos, tá? Isso tem relação com o quê? Tem relação também com a fisiopatologia do vírus. Lembram do receptorzinho ACE2 que eu falei? As pessoas que têm mais comorbidades, as pessoas do grupo de risco, né, como a gente chama popularmente, são pessoas do grupo de risco justamente por elas terem mais receptores ACE2 na membrana das células. E elas tendo mais receptores ACE2 na membrana das células, elas estão mais propensas a essa infecção viral. E elas mais propensas à infecção viral, elas vão ser mais acometidas tanto pela sintomatologia do vírus, né, ou da doença, e vão ser mais acometidos também nas lesões pulmonares. Então, isso aí, esse dado tem com relação ao grupo de risco, tá? Pode passar. O padrão reticular, se vocês perceberem, tem aí também a mesma coisa, mais encontrado em pacientes acima de 60 anos. Ele faz essa mesma alusão que eu falei da consolidação. O padrão reticular está presente em mais ou menos 48% dos pacientes acometidos, e a prevalência do padrão reticular ele vai aumentando de acordo com a progressão da doença. Ou seja, por exemplo, vamos botar uma situação hipotética que uma pessoa chega no serviço, ela foi internada, ficou em estado grave, só que conseguiu se recuperar rápido.
Ou seja, ela ficou ali 1 mês internada, certo? Agora, outra pessoa, ela chegou, não teve uma sintomatologia tão grave de início quanto esse primeiro paciente, só que o organismo dela não conseguiu se defender de uma forma tão eficiente quanto o primeiro paciente. Então, mesmo ele tendo chegado com a sintomatologia mais branda, ele ficou mais tempo internado, ele ficou 2 meses internado, né, tentando se recuperar da doença. Então, provavelmente, né, e estatisticamente, né, a prevalência do padrão reticular desse segundo paciente, ele será maior. Ou seja, quanto mais tempo o paciente está internado, quanto mais tempo ele está sofrendo as lesões pulmonares pelo coronavírus, a maior probabilidade do padrão reticular aparecer aumenta, certo? Então, o que é o padrão reticular? Foi aquele padrãozinho que eu expliquei, adiantei sem querer, lá naquela outra imagem, né? Aí nós temos esse corte axial da tomografia computadorizada. Vocês podem ver que já é um estágio bem avançado, né? O pulmão já está bem atenuado aí, o raio-x está sendo bem atenuado, tem vidro fosco, tem consolidação e tem o padrão reticular, que são aquelas, são meio que uma consolidação com aquelas espículazinhas. Vocês veem como se fossem uns espinhozinhos, uma estrela, né? As pontinhas de estrela. Então, o padrão reticular, ele indica que aquele paciente já está acometido há muito tempo pela doença. O organismo dele não está conseguindo se defender de uma forma tão eficiente. Então, já tem aí vidro fosco no pulmão esquerdo, ou pulmão direito, esse aí que está com o mouse, o pulmão direito, ele já está bastante acometido. Vocês podem perceber aí que é um corte bem basal, porque essa mancha branca, a mancha branca grande, isso aí não é uma lesão, tá bom, gente? Isso aí é o fígado, é o corte que já está raspando no fígado, ou seja, é um corte bem basal, é o finalzinho do pulmão. Aí no meio é o coração, ele passou isso, aí é o coração, tá? E essa mancha branca, aí a aorta, né? E isso onde ele está passando o mouse aí agora, isso aí é um corte já pegando o fígado, tá? Tem muita gente que já viu essa imagem aí e achou que isso aí era uma lesão imensa, mas não é não. O fígado, né? Mas o pulmão direito, esse pulmão está bastante acometido mesmo. Vocês podem estar o vidro fosco praticamente nesse corte inteiro. E no pulmão esquerdo desse paciente, isso, na parte mais posterior, embaixo, aí nós temos a consolidação, tá vendo? Bem branquinho aí, bem hiperdenso. Tá uma consolidação grande aí. A parte mais mediastinal desse pulmão esquerdo, vocês podem ver que ele não está tão comprometido, né? Já está bem hipodenso aí, bem escurinho, mas a gente já pode notar o espessamento dos septos interlobulares. Esses riscos, nessa parte mais hipodensa, mais escura, esses riscos aí não são lesões, são os lóbulos, os lóbulos do pulmão, os septos interlobulares e os brônquios, eles ficam espessados, e isso aí é ar, basicamente, ar dentro dos brônquios, dos bronquíolos e dos septos interlobulares. Pode passar? Bom, a pavimentação em mosaico é um pouquinho difícil da gente encontrar em pacientes que já estão bem acometidos como esse anterior, porque o padrão dele basicamente, ele é um vidro fosco, né? Só que se você notar, a gente vai conseguir ver algum tipo de, como posso dizer, algumas formas geométricas, assim, sabe? É justamente por isso que o nome vem a pavimentação de mosaico. A gente começa a ver como se fosse alguns azulejozinhos, umas formações geométricas. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver essa lesão do pulmão esquerdo. Não, no pulmão esquerdo, do lado direito. Isso, essa lesão branca, isso aí é a pavimentação de mosaico. Não, na extremidade.
na periferia. E isso aí é a lesão, tá? É um vidro fosco, só que é um vidro fosco que já está se apresentando em uma pavimentação de mosaico, né? Mais na parte de cima, mais para a direita, isso aí, em cima, vocês podem ver, tem meio que um quadradinho, isso, do lado, isso, para o mouse aí do lado, embaixo do mouse, tem meio que como se fosse um quadradinho, tá? E se vocês ampliarem a imagem, conseguirem ver, tem várias formas geométricas. Então, essa é a pavimentação em mosaico, que é difícil você analisar ela em pacientes que estão muito acometidos, né? Porque é uma lesão difícil de você identificar em meio a outras. Ela, assim, isolada, você olha e tem a diferença, né? O padrão reticular, ele tem uma atenuação maior, é mais hiperdenso, mais branco, e tem aquele padrão, né, dos espículos, dos espinhozinhos, parece uma estrelinha. Aqui não, aqui a pavimentação em mosaico, nós temos como se fosse esse formato de mosaico, de figuras geométricas se juntando. Então, dá para ver, alguns parecem mais uns quadradinhos, outros parecem um triângulozinho, e juntando todas essas peças é que dá esse aspecto de mosaico. Vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu sou de Salvador, Bahia, esqueci de falar no início. Aqui nós temos um artista famoso, né? O Bel Borba, que ele é especialista na arte do mosaico, né? Que junta várias pecinhas quebradas, azulejo, e forma ali, faz uma arte na parede. Então, o nome vem daí, a pavimentação em mosaico, tá? Geralmente está presente em 5 a 36% dos pacientes acometidos, e geralmente ele se apresenta na fase de pico da doença, né? Então, você vai falar, a pessoa está no pico da doença, mas você disse também que é difícil você enxergar essa lesão em meio a outras. Só que aí vocês têm que lembrar também que cada paciente, cada pessoa, cada organismo reage de um jeito, tá? Tem gente que tem só uma lesãozinha de vidro fosco e a sintomatologia dele se apresenta como se fosse grave, né? A pessoa está tossindo muito, está com falta de ar, e aí quando faz uma tomografia, vê que só tem um vidrozinho fosco. E tem gente também que não está com a sintomatologia tão grave, está com a falta de ar, está com uma febre, e aí quando faz um exame de imagem, o pulmão está totalmente comprometido. Já vi caso de ter paciente aí com mais de metade do parênquima pulmonar comprometido, e a sintomatologia dele não era tão severa, né? Ele estava ali com falta de ar, com febre, mas se você comparar a imagem com a sintomatologia, meio que não bate, né? Entre aspas. Justamente por isso também que a gente não pode utilizar os exames de imagem isolado para fins diagnósticos, né? E também por conta da gente não saber direito como o vírus age, né? Está sendo estudado ainda, provavelmente daqui a um tempo a gente já vai saber como que ele age direito. Essa semana já saiu também uma notícia, não sei se vocês viram, sobre que existem basicamente 6 tipos, né, de coronavírus, e isso está relacionado com a sintomatologia que eles causam. Isso foi uma descoberta bastante interessante, que já explica um pouco de tudo isso que eu estava falando agora, né, da relação entre a lesão e a sintomatologia. Então, tem relação com esses tipos aí do coronavírus que descobriram. Pode passar. E acho que, se eu não me engano, pronto. Aqui está certo. Pronto. E as alterações das vias aéreas ocorrem também. Temos o quê? Temos os broncogramas aéreos e o espessamento brônquico, tá? Então, aí na imagem, os broncogramas aéreos justamente a gente conseguir enxergar o ar dentro dos brônquios e dos bronquíolos. Esse risco aí no meio, né? Esse aí, o brônquio, ele está espessado, e pelo brônquio estar espessado, a gente consegue enxergar mais o ar dentro dele, né? O ar não está sendo atenuado. Então,
todos os brônquios aí, né? Os bronquíolos, eles estão um pouco mais espessos, e por eles estarem mais espessos, tem mais ar aí, e a gente consegue ver os septos, né? Que não é algo, se você pegar uma tomografia normal para analisar, a gente não vai conseguir enxergar bem os septos interlobulares, não vai conseguir enxergar os brônquios direitos, justamente por eles estarem preenchidos com ar. E aí, como o pulmão já está um pouco acometido, já tem a lesão, não é só lesão no alvéolo, tá, gente? Como eu falei lá no início, a lesão é no pulmão inteiro, são nas células do sistema respiratório, mas a infecção, o início, né, começa ali no alvéolo, né? Mas aí depois ele vai progredindo, essas lesões vão chegando mais para o mediastino e mais para o ápice do pulmão, não fica só na base e não fica só na periferia dos pulmões. Pode passar. E esse aí é bastante interessante, o sinal do halo invertido, tá? Para a gente entender o halo invertido, a gente primeiro vai entender o que é o sinal do halo, tá? Vamos imaginar aqui o vidro fosco. Então, o vidro fosco começou a lesão do parênquima pulmonar, e no meio do vidro fosco, o vírus está destruindo mais o parênquima pulmonar. Então, ali no meio do vidro fosco, vai começar a se formar uma consolidação. Aí onde ele está passando o mouse, isso aí é o sinal do halo invertido, tá? Então, o que é o sinal do halo normal? O vidro fosco começou a progredir e está virando uma consolidação. Imagine um ovo frito com a gema inteira, a gema no meio e a clara em volta. Imaginem que a gema, ela é a consolidação e a clara em volta é o vidro fosco, ou seja, isso é o sinal do halo, né? Nós temos o vidro fosco e no centro a consolidação, que é a gema. Então, o sinal do halo invertido, como o próprio nome diz, é o inverso, ou seja, é como se o vidro fosco estivesse no meio da lesão e a consolidação em volta. Percebam que aí onde ele está passando o mouse, no meio da lesão, vocês podem perceber que está mais hipodenso, está mais escurinho, né? Então, é aí que é o halo invertido. Por fora tem consolidação e por dentro ainda está no vidro fosco, né? Então, é o halo invertido. No meio, a lesão não está tão grave quanto em volta dela, na adjacência dela aí, né? Onde ele está com o mouse aí, a atenuação está sendo menor. Por isso que está mais escurinho, tá bom? Pode passar. Aí foram as referências que eu utilizei das imagens. Basicamente, eu utilizei imagens didáticas, tá? Do guia do ACR, ou do ACR, ó, do CBR. O ACR é o Colégio Americano de Radiologia. O CBR é o que a gente utiliza aqui, só que ele pega as diretrizes do ACR, né? Então, são imagens mais didáticas. Se vocês forem pegar uma tomografia de algum paciente, vocês vão bater o olho e vão ver de tudo, vidro fosco, consolidação, tudo misturado, não vão conseguir identificar direito, né? E utilizei também esse PDFzinho do grupo Fleury também. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar todo esse material para vocês aí também, que é bastante interessante, né? O guia do ACR, CBR, só quero falar CR, que eu tô lendo o guia do ACR de ressonância, né? E aí, precisando, é só falar comigo que eu posso encaminhar todos esses arquivos aí para vocês, que eu acho bastante interessante vocês terem também, tá? Pode passar. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, estava aí. Provavelmente vocês devem estar com algumas dúvidas, ou então muitas dúvidas. E podem tirar agora, podem tirar depois. Sabem que eu sou muito receptivo, né? Quem quiser pode falar comigo, me perguntar lá no Instagram.
no meu boxzinho de perguntas, ou então no direct também, mesmo se continuar alguma dúvida aqui, é só vocês falarem comigo, tá bom? Constantino, que desafio, hein? Eu tava aqui, teve uma hora que eu esqueci, rapaz, que eu tava no celular, eu virei pra cá, assim, eu falei, meu Deus, eu não tava conseguindo acompanhar, e depois que eu lembrei, né? Eu falei, meu Deus, eu virei a câmera, do nada, esqueci. Não, eu já tava assim, me sentindo imaginando lojista, né? Já tava ali, detectando. Já tava batendo o olho, falando, nossa, isso aqui é vidro fosco. Já ficava circulando lá. E aí eu ficava te testando também, tinha hora que eu ficava circulando a horta, e os meninos no chat aqui, larga de testar o Constantino. Eu vi, não, ele é profissional, ele sabe o que eu tô circulando. Aí eu falei, oxi, o que ele tá passando na horta aí, rapaz? Daqui a pouco o povo vai achar que é um vidro fosco aí na horta. Aí eu circulava a horta, não, gente, isso aí é a horta. Sabe uma coisa que é muito interessante? Quem fez UFO vai conseguir lembrar disso. A gente tem um professor aqui na UFO que ele dá biologia de desenvolvimento, né, embriologia, e ele gosta muito de dar o crescimento do embrião, né, em todas as suas fases, em cortes, né, igual se fosse uma tomografia. E aí é muito interessante. Muito interessante. Não é uma aula de imaginologia, é de embriologia, mas a gente tem que ficar imaginando qual órgão que é aquele, qual corte que é. E tem os sites que tem esses cortes e tal. E eu fui lembrando disso. Quando tava com aquele vamos falar assim, uma bola, aquele círculo, sabe? Na minha cabeça eu pensava que era o fígado mesmo, mas depois você confirmou. O professor Alberto, ele utiliza essas ferramentas conosco aqui. Eu lembro que da outra vez eu esqueci de falar do fígado, né? Aí quando acabou a aula eu falei, meu Deus, eu não falei do fígado, o povo deve estar achando que aquela bola ali no meio é uma lesão imensa, rapaz. Eu esqueci de falar que era um corte basal. Aí eu falei na hora que eu ia esquecer de novo, eu acho que você passou o mouse, não foi? Aí eu falei, rapaz, o fígado, tem que falar do fígado, não posso esquecer de novo. É a altura do corte, né? Isso. Professor, tem muitas perguntas, né? Malu, Thiago, vocês querem já ir direto às perguntas? Vocês querem fazer algum comentário? Só queria falar que foi interessante, professor. Foi um desafio grande. Para que a gente não estava preparado. Eu sou do 5º período e que na UFA a gente não tem uma disciplina de imaginologia, vamos falar assim, né? A gente tem um estágio em imaginologia se a gente escolher fazer o estágio em imaginologia, né? Que a gente tem que fazer 2 estágios obrigatórios, a gente pode escolher 2 áreas. Mas não necessariamente eu preciso escolher imagem, né? Mas é da habilitação? Dá. Você tem que fazer o estágio, né? De 500 horas, aqui no Hospital de Clínicas da UFA. Mas, assim, interessante é que eu não tinha me preparado, logicamente, para mim ficar circulando nas áreas, né, patológicas da doença, e eu tive que improvisar, mas deu tudo certo. Mas foi bem. Não, mas isso foi bom. Desculpa qualquer coisa. Porque deu para mostrar que mesmo, tipo assim, a gente que não tem o contato diretamente, igual vocês têm no dia a dia, você explicou de uma forma tão clara, assim, que a gente conseguiu compreender tudo. Então, foi muito bom. Minimamente, ali, um conhecimentozinho de anatomia já acompanha. Nossa, parabéns mesmo. Que excelente palestra. Eu adorei. Todo mundo amou aqui. Estava falando sobre isso ontem, de anatomia. Quem quer trabalhar com imagem tem que ter não tem que ter uma boa base de anatomia, não. Tem que comer anatomia aí, tem que saber tudo, tá? Porque a anatomia radiográfica do exame de imagem é um pouquinho diferente da anatomia propriamente dita, né? Que a gente estuda ali o nome das coisas, a região e tal. Porque em cada método de imagem, aquele órgão, aquela estrutura vai se apresentar de uma forma diferente. E você tem que bater o olho, você tem que saber que aquilo ali é o pulmão, que é o coração, né? Tem que olhar, saber se o plano de corte daquela imagem. Você tem que saber que o paciente... Imagine, se eu estou olhando um corte de uma tomografia, eu sei que é um corte axial, né? Um corte como se fosse assim, aqui no pescoço, e eu sei que é o paciente
de baixo para cima, que eu estou olhando de baixo para cima, né? Uhum. Então, você tem que ter toda essa noção de espacial e anatômica, né? Muito legal. Quem quer seguir a área é assim. Os calouros que estão aí, que são da UF, viu, que for fazer embriologia, já fica esperto que vai ter isso. Não xinga o professor, não, né, Constantino? Já põe na cabeça que tem que aprender, porque, né, lá na frente vai entrar nas habilitações, nas análises clínicas da imagem, em todas as áreas, e precisa saber as cadeiras básicas, né? Anatomia é uma delas. Ô, Malu, você quer começar com as perguntas para a gente ir selecionando? Eu vou começando. Vai começando aí, Ti. Fala o nome da pessoa, Thiago, para a gente pôr lá na tela. Uhum. Então, acho que muitas dúvidas elas giram mais ou menos em torno do mesmo eixo, mas vamos começando com a Mary Biomedic. É cada que a gente luta aqui para falar. Ela perguntou: quando a imagem mostra lesão vidro fosco, o paciente tem quais sintomas geralmente? Se são mais graves ou se são... Essa pergunta é interessante. Depende. O paciente pode não estar sentindo absolutamente nada e pode estar em um quadro mais grave também. Geralmente, o vidro fosco ele é indicativo de lesão inicial, porque é realmente o primeiro tipo de lesão que se apresenta. Porém, ali no exemplozinho que eu botei, né, que, por exemplo, o paciente lá estava com PCR positivo, estava infectado, né, a gente já sabia. Na radiografia, ele se apresentou normal e na tomografia já apareceu a lesão em vidro fosco e aquele paciente não estava com uma sintomatologia tão grave. Então, isso varia de organismo para organismo também. Tem gente que pode apresentar aí uma lesão em vidro fosco e pode ter um sintoma brando, pode ter só uma febre, pode estar só espirrando. E pode ter gente que vai apresentar esse vidro fosco e vai ter uma falta de ar, né? Então, varia muito de acordo com o organismo da pessoa. Não existe um padrão certo ainda. Não foi definido, né? Como eu falei, essa notícia, não lembro onde foi que eu vi, mas eu compartilhei lá no Instagram, não sei se vocês viram, sobre os tipos dos vírus, né? Que são, acho que, 6 tipos, e a sintomatologia está ligada com esses tipos. Então, já é uma nova descoberta aí. E provavelmente, né, teoricamente, com a questão da fisiopatologia do vírus, a lesão está relacionada com a sintomatologia ali. Então, essa descoberta aí vai ser muito importante, já até para o médico saber como ele vai agir, como ele vai tratar o paciente, né? Porque ele vai ter ali, né, provavelmente, a checagem, né? Ele tá sentindo febre, tá tossindo, então provavelmente esse paciente já tem um coronavírus desse tipo aqui, né? Que ainda não definiram o nome nem nada. Então, o tratamento aí acho que já vai ser um pouco mais direcionado. Mas respondendo a ela, é justamente isso. É difícil você relacionar a sintomatologia com vidro fosco especificamente. Aí, no caso, teria que entrar outros tipos de lesões, né? Que aí fica mais fácil. É mais fácil um pulmão mais comprometido a pessoa apresentar sintomatologia do que só um vidro fosco apresentar sintomatologia, né? Porque tem a ver com a progressão da doença. Isso. A gente tem outra aqui, que é da Beatriz. Eu acho que já foi explicado durante a palestra, mas eu não sei quando ao certo que ela fez a pergunta, se foi depois que já foi explicado, ou se foi durante, enfim. Que é a consolidação é um vidro fosco mais grave? Acho que já foi explicado, mas convém falar. É como se fosse. Uma consolidação não é um vidro fosco, tá? É realmente uma progressão da doença. Esses 2 tipos de lesão a gente pode realmente sim associar um a outro. A gente não pode, por exemplo, associar um vidro fosco a falar que é uma pavimentação, que é um componente reticular. Mas a consolidação a gente pode dizer sim que não é a evolução do vidro fosco, mas é uma evolução
da lesão que o vírus está fazendo ali, né? Começa com o vidro fosco, realmente, e se o vírus continuar a causar lesão ali no parênquima pulmonar, querendo ou não, vão surgir consolidações ali. Ficou claro? Deu para entender direitinho. O Rodrigo, ele retomou mais ou menos no mesmo tema da pergunta anterior, que era no caso de pacientes assintomáticos que deram sorologia positiva em testes aleatórios, são submetidos à tomografia computadorizada de alta resolução ou não há uma infecção grave com a presença dos achados do Covid? Espera aí, deixa eu ler de novo. Pô, foi bom estar aparecendo a pergunta aqui para mim. Aparece na tela. Assintomáticos que deram sorologia positivos em testes aleatórios. Tem que ver aí que teste foi, tá? No caso, ele falou que era PCR, não. Sorologia positiva. Ele não falou qual é o tipo de teste, tá? Esses testes rápidos, e, enfim, esses vários testes que tem aí no mercado agora, a gente não está levando em conta para aqui nossa apresentação, tá? Só sorologia e RT-PCR, tá? São os métodos que são utilizados para o diagnóstico. Tá, então, deixa eu tentar... Vou levar em conta isso, tá? São submetidos a TC de alta resolução ou não há infecção grave com a presença dos achados. Não, se aquele paciente tem um tipo de lesão pulmonar, ele está infectado com algum micro-organismo, tá? Não vai surgir um vidro fosco do nada. Porém, a gente não pode afirmar que é do SARS-CoV-2 que está agindo ali. Por quê? Outros vírus, outros micro-organismos, bactérias, fungos, eles podem causar, por exemplo, um vidro fosco também, tá? Ou seja, até o próprio H1N1, né, faz o vidro fosco. Então, aquele paciente vai ser submetido a uma tomografia, vai ter o vidro fosco, ele vai ter a sintomatologia até parecida com coronavírus, porém, se ele fizer o teste, vai dar negativo, porque não é uma infecção pelo coronavírus. Não sei se foi isso que ele perguntou. Caso pacientes assintomáticos são submetidos a tecido de boa. Esses testes aleatórios aí que, se você estiver vendo aí, me confirma aí, porque se realmente não for sorologia ou PCR, não tem indicativo de nada, não tem como afirmar nada. Eu acho que o pessoal nem está fazendo tomografia nesse tipo de teste, tá? Porque é algo que dá muito falso positivo. Então, não tem como pegar uma pessoa que fez um teste rápido de bairro, levar para o hospital para fazer uma tomografia para ver se ele tem algum tipo de lesão. Caso ele fale alguma coisa aqui depois, eu falo para vocês, porque aí fica mais fácil a gente entender. Beleza. Aqui o user é Santos Comps. Perguntou, essas lesões pulmonares podem ser permanentes? Então, aí sim, isso aí é uma pergunta interessante. Eu acho que fizeram da outra vez também. Tá muito cedo para a gente falar se é permanente ou não. Mas o que a gente tem até hoje é que o paciente que foi infectado, que teve lesões pulmonares, foi curado, voltou para casa, ele ainda vai ter lesão pulmonar, porque tem a cicatrização do pulmão ali, né? O corpo tentando regenerar, tem fibrose naquela região da lesão. Ou seja, se você pegar um paciente que foi acometido pela doença, que foi curado, e botar ela ali para fazer uma tomografia computadorizada novamente, mesmo ela estando curada, vai aparecer a lesão pulmonar, tá? Só que não é por causa do coronavírus, porque esse paciente ali já foi curado, provavelmente é um tecido fibrótico que está sendo atenuado ali. Então, a lesão pulmonar, ela vai continuar ali,
tá muito cedo para a gente falar se a lesão some totalmente, que eu acredito que não vai sumir totalmente, a depender, claro, né, do estado que aquele pulmão foi submetido. Claro, se for um pulmão que foi muito acometido, teve muita consolidação, teve muita pavimentação, vários tipos de lesões, provavelmente esse paciente vai continuar tendo aquela lesão, aquele tecido fibrótico por muito mais tempo do que um paciente que teve apenas um vidro fosco, uma consolidaçãozinha, não teve sintoma tão grave e voltou para casa. E provavelmente esse paciente não fique com a lesão mais tanto tempo. Só que, de qualquer forma, a gente também não pode afirmar que o pulmão vai voltar a ser como era antes, 100%, né? Não tem como fazer isso. Ainda estão sendo feitos estudos para avaliação de pacientes que já foram curados e avaliando a lesão pulmonar se ela regride ou se ela vai persistir ali, ficando com algum tipozinho de tecido fibrótico ou não. Perfeito. A Beatriz Barra, de novo, voltou, eu acho que um pouquinho no mesmo assunto da primeira pergunta, que é se é possível que o paciente tenha vidro fosco e outras alterações sem sentir falta de ar. Não. Se for bem no início da lesão, é possível. Só que é muito rápido, tá? A infecção do vírus, ele ocorre de uma forma muito rápida. Ou seja, um paciente fez a tomografia, já deu uma lesão em vidro fosco, provavelmente em 2, 3 dias, essa lesão já vai estar muito maior, tá? Claro que, voltando sempre, é sempre bom frisar que depende do organismo de cada paciente, e a sintomatologia também. Só que, por que a gente não, os órgãos competentes indicam, sentiu falta de ar, aí sim é um sintoma para você ir num hospital buscar ajuda, porque geralmente, quando você sente falta de ar, é a sintomatologia que demonstra que a hematose está comprometida e a ventilação mecânica está comprometida também, tá? Então, teoricamente, se você está com falta de ar, se você não está conseguindo respirar direito, sua ventilação mecânica não está funcionando direito, você puxa o ar e continua sentindo a falta do ar, parece que você não inspirou nada, então quer dizer que a hematose não está acontecendo direito no seu pulmão, tá? Não está acontecendo a troca gasosa, seu corpo está pedindo oxigênio e ele não está recebendo. Por isso que a falta de ar é uma sintomatologia onde os órgãos pedem para você buscar ajuda. Mas existe sim, pode existir um paciente que tenha um vidro fosco e não sinta a falta de ar. É raro, né? Porque quando o paciente sente a falta de ar, demonstra que o parênquima já está um pouco mais comprometido, mas pode existir sim. Isso. A Letícia Alves, perguntou: doutor, como o senhor falou, a aparência dos órgãos muda de acordo com os equipamentos. Alguma dica de como podemos estudar anatomia segundo tomografia e ressonância? RS. Isso aí é bom. Anatomia, né? Anatomia ela é dividida em várias vertentes, várias formas de você estudar anatomia. Eu estou até terminando, estou preparando um e-bookzinho que eu vou disponibilizar aí gratuitamente lá no Instagram para todo mundo sobre os fundamentos da anatomia, que destrincha um pouquinho essa parte aí, né? A anatomia pode ser estudada, a anatomia palpatória, né? Que se toca, a anatomia auscultatória, a anatomia radiográfica, que é o que a gente mais utiliza, e é um pouquinho complicado você estudar anatomia radiográfica de cara assim. Primeiro, você vai ter a sua boa base de anatomia, né? Saber o nome das estruturas, dos órgãos, de ligamentos, tendões, tá? E aí sim você passa para a anatomia radiográfica. Existem alguns livros, né? Algumas bibliografias que você pode estar consultando.
Só que é um pouco difícil, porque, como vocês viram aí, por exemplo, todos esses cortes que eu estava mostrando da tomografia é apenas um corte axial, né? Imagine um cortezinho transversal, assim, né? Cortando como se fosse assim. Então, imagine você botar todos os cortes em todos os planos em um livro. Não ia dar, é impossível, tá? É impossível você botar todas as estruturas, todos os ligamentos do corpo em todos os planos, e não tem nem condição de existir um livro só em PDF, né? Hoje em dia, no meio digital, tem como, né? Mas ia ser algumas milhões de páginas aí. Ixi, rapidinho que eu vou botar o carregador. Tem algumas bibliografias que você pode estar utilizando. Eu posso tentar passar. Eu vi vocês falando que tem um grupo no Telegram, não é? Tenho sim. Pronto, porque eu já... Professor, você pode mandar para a gente também todos os documentos que você tem em anexo, que a Malu, ou em link também, que a Malu envie todos os e-mails para o pessoal. Pronto, porque todos os e-mails a gente pode também mandar no grupo do Telegram. Pronto. Porque esses PDFs, né, esses livros, eles são muito pesados e não tem como passar por WhatsApp, por e-mail, e todo mundo me pede, eu tô para fazer um grupo no Telegram. Rapaz, eu acho que não tá, minha bateria vai cair. Deixa eu analisar direito aqui. Se eu apertar o OK aqui, eu vou sair, né? Tô com medo de minha bateria acabar. Enfim, vou tentar aí, vou na fé, tomara que não acabe. Tem alguns livros que você pode estar utilizando, que eu vou passar aí para o pessoal, eles podem repassar. É um livro de anatomia seccional por ressonância e tomografia. Eu fiz até uma aula no YouTube com 2 professores meus. Eu falei da parte de ressonância, eles falaram de tomografia e raio-x em medicina nuclear também. Então, é difícil vocês achar uma bibliografia assim para estudar. É mais a parte com a prática mesmo, que você vai aprendendo a anatomia radiográfica. Por bibliografia, realmente é muito difícil você aprender, mas dá para você ter uma ideia assim, criar uma base com anatomia e a anatomia radiográfica, sempre comparando os dois, tá? Se você pegar para estudar anatomia radiográfica pura, você não vai entender nada, tá? Então tem que estar sempre fazendo essa comparação aí. Ela perguntou mais alguma coisa? Não, foi só... Não, foi só isso mesmo. O Rodrigo, ele respondeu. Ó. Isso. Ele falou, o meu foco era perguntar sobre o assintomático. Coloquei a sorologia aleatória como exemplo, mas poderia ser um paciente com RT-PCR positiva. Queria saber como o paciente apresentaria na tomografia. Depende, mas provavelmente um assintomático não vai aparecer um vidro fosco imenso, não vai aparecer uma consolidação muito grave. Provavelmente vai ter só um vidro foscozinho, nada tão relevante, nada tão grave. Tá? Mas o paciente assintomático pode ter um padrão em vidro fosco, sim. Mas, além disso, acredito que não. Nunca vi, mas acredito que pode ter um pouco de consolidaçãozinha, bem uma consolidação pequenininha, pode ter. Mas é justamente por isso, né? O paciente assintomático, se ele está com parênquima pulmonar comprometido, ele vai gerar algum tipo de sintomatologia, querendo ou não. É raro, mas pode ter sim. Tá? Um assintomático pode ter uma lesão em vidro fosco, ou então não ter nada, parênquima pulmonar normal. É isso, eu acho que acabaram as perguntas, se ninguém tiver mais nenhuma. Professor, a gente só tem que agradecer todos os imprevistos que ocorreram, deu tudo certo. Eu tô com medo da bateria acabar. A bateria acabando. Eu acho que não tá carregando não, sabia? Mas deu tudo certo. Daqui a pouco eu vou descobrir. Ok. Mas deu tudo certo. Pode ficar tranquilo. O senhor arrasou, o pessoal adorou. Muitos comentários no Telegram, aqui no chat do YouTube, depois você pode dar uma lida, mas foi maravilhosa, foi muito esclarecedor. Eu acho que é um tema que todo mundo estava ansioso, né? Está relacionado ao Covid-19. E a gente só tem que agradecer, viu? Tomara que em próxima oportunidade você possa
auxiliar a gente, quem sabe em Uberlândia, né? Pronto. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Sempre, para mim, é um prazer imenso ajudar qualquer tipo de estudante, principalmente de biomedicina, né? A gente sabe que tem, na nossa área da imagem, tem o pessoal dos técnicos aí, os tecnólogos, que tá um problemazinho, voltou à tona aí, que a gente sempre teve. Mas eu, como eu sempre falo, eu estou ali para ajudar todo mundo da área, nunca fiz distinção, inclusive eu tenho problemas justamente por isso, que o papel do docente, do professor, é justamente passar o seu conhecimento adiante, né? Tem uma pessoa ali interessada em adquirir um conhecimento que você já adquiriu antes. E, não sei se vocês já viram isso, mas uma das formas que a gente adquire conhecimento, uma das formas de aprendizado que funcionam, e eu estou vivendo isso na prática, é você repassar o seu conhecimento, é você ensinar a outra pessoa. Vocês já fizeram monitoria na faculdade? Monitoria é uma excelente, é justamente uma das formas de aprendizado aí. Eu, quando estava estudando, eu fui monitor de todas as disciplinas. Fui monitor de tudo, de todas tem um colega que gosta muito de anatomia, o Thales, ele é de Salvador, viu, professor? Ele foi monitor de anatomia há algum tempo, né? Não sei se você está assistindo. Foi? O Thiago também é. Hã? O Thiago? O Thiago é de anatomia, não é, Thiago? Isso é de anato? Não, gente, Deus me livre. Não. Eu Não, repreendo. de quê? Eu sou de biologia celular, histologia e embriologia. Ah, tá. Meu Deus. Então, Não, só isso, tranquilo. Ô, Constantino, acho que se for fazer uma palestra para apresentar o currículo desses dois aí, eles vão ficar aqui muito tempo. Eles também estudam bastante. Mas a gente agradece demais. O pessoal está sempre lembrando aqui, segue o Constantino lá no Instagram, gente. Qual que é o seu Instagram, Constantino? Constantino.imaginologia. Constantino.imaginologia. Segue o Dalp, galera, lá no Instagram, @dalp.uf. Segue a Malu, segue o Thiago. Pode me seguir também, que eu aceito. Até mais. Valeu. Até mais, galera. Se restaram algumas dúvidas, é só me procurar que eu respondo lá também, tá bom? Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigada, gente. A Boa Malu vai noite. ter encaminhando os e-mails, viu, Constantino? Vai encaminhar o seu e-mail, vai encaminhar os documentos que você mandar para a gente, ok? Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Até. Constantino, a Malu vai desligar a live, mas eu gostaria que você ficasse conosco aqui, porque a gente tirou a selfie final, um print, que vai lá no Instagram. Gente. Eu até esqueci, ó. E vai lá